You don't know me, bet you'll never get to know me. Bom, meu nome é Alex Rosato, eu vou situar um pouco vocês do curso que eu vou desenvolver aqui sobre arte contemporânea na Casa Galeria. Na verdade, o que eu pensei é um curso dividido em 4 módulos, onde a gente vai situar primeiro uma forma de pensar a arte e até o momento em que a gente vai chegar a como a arte é compreendida hoje, com exemplos de alguns artistas, né? Essa ideia de situar como pensar a arte é uma forma de introduzir o curso para, na verdade, compreender como o grupo vê a arte através, né, desse olhar de fora e como eu olho a arte para que ela seja apresentada para esse grupo. E a gente deu até o primeiro título para a aula como uma forma de pensar a arte. O segundo módulo é chamado de tensões e transições, onde eu vou analisar um pouco as questões da pintura, porque a pintura como meio tradicional vai ter uma grande mudança, principalmente na passagem do século, com a entrada da fotografia, para que a gente compreenda como a arte vê hoje a pintura, junto inclusive com a fotografia, num meio em que as pessoas foram formadas para compreender a obra de arte, principalmente através da pintura, né? No terceiro momento a gente vai trabalhar com as frustrações e as esperanças, que são o título que eu dei, onde vai haver uma espécie de diálogo com alguns autores. Um deles é o Walter Benjamin, que vai falar um pouco da questão da reprodutibilidade, e onde a arte vai se apoiar exatamente nos meios de comunicação e sair principalmente do espaço tradicional, que seria o museu e as galerias ou os meios tradicionais onde a arte era apresentada para ir para a rua, principalmente, né? E aí, com isso, a gente também vai ganhar um espaço para tratar de um artista plástico que é o Paul Klee e o Kandinsky, que vão trazer a questão da espiritualidade na arte, que já é o campo subjetivo, onde no momento em que a arte ela se solta só de uma referência física, ela começa a tratar de questões onde elas vão extrapolar simplesmente o espaço concreto, né? E esses dois artistas, eles estão inclusive num período onde eles produzem e teorizam muito sobre isso, escrevem sobre a questão subjetiva, que até então não era escrita, mas percebida pelos artistas, né? O quarto módulo eu vou chamar de lucidez e concepção, onde a gente vai tratar no primeiro momento sobre o Duchamp, que é uma figura importante dentro da entrada da arte contemporânea, onde ele traz o objeto cotidiano para o espaço do museu ou para o espaço do questionamento, deixando na verdade um ponto de interrogação muito grande para o público, né, dentro da contemporaneidade. No segundo momento desse módulo a gente vai falar sobre o Júlio Plaza, que vai trazer algumas questões voltadas a outros meios dentro da arte, como o vídeo, a videoarte. A gente vai trazer alguns outros exemplos, não só do Júlio Plaza, né? Mas aí principalmente quando ele fala a questão entre o lúdico e o lúcido, em que a arte vai tratar de uma forma lúdica uma questão que é a própria lucidez que a arte dá. E aí há uma certa interação com a obra de arte, né, onde o público ele começa a interagir de uma forma bastante direta com a própria obra de arte, até pelos meios que ele usa, que são meios muitas vezes que estão dentro da casa da pessoa. Então, com isso ele vai ter uma certa questão lúdica voltada, né, com a própria obra de arte. E a última aula vai ser exatamente o Joseph Beuys, onde ele vai pegar essa questão toda do lúdico e do lúcido, vai trazer a própria interrogação que o Beuys apresenta na entrada da contemporaneidade, e vai tratar isso através de uma outra materialidade, colocando que a obra de arte ela pode ser elaborada, por exemplo, como a própria palavra sendo a materialidade, e essa palavra sendo a própria obra de arte, onde ele vai trazer inclusive um conceito chamado de escultura social, e para que ele
possa trabalhar com a questão da arte e a sociedade, ele possa se aproximar, por exemplo, da política, que é o local onde você tem a oratória, a sala de aula como espaço de composição, e as pessoas fazem parte dessa questão plástica e dessa coisa que ele vai utilizar, que é a própria palavra, para moldar uma escultura, né? Então, nesse sentido, a gente vai acabar entendendo a ideia de uma idade contemporânea e de uma arte contemporânea, né? Então, a idade contemporânea ela está situando todo esse arcabouço de coisa, e a arte contemporânea ela está situada hoje. Só que para a gente compreender qualquer materialidade, seja virtual, seja qualquer materialidade que a arte traz hoje, a gente não pode deixar de entender esse repertório de coisas da idade contemporânea da arte, entendeu? Então o curso ele vai tratar basicamente, não tão basicamente, sobre essas questões assim, né? E na verdade não é necessariamente para uma pessoa que entenda, muito pelo contrário, acho que esse é um período que ele traz muitas inquietações, e a pessoa que é leiga é muito interessante, porque ela já traz um repertório de uma estrutura convencional, e quando ela passa por essa experiência, ela vai quebrar, assim como a própria período contemporâneo ou idade contemporânea da arte aconteceu. Então fica às vezes mais fácil de entender.